Oi, gente. Bom dia. Que ainda não é boa tarde, bom dia ainda. E nós estamos aqui hoje muito felizes por recebermos uma grande pensadora brasileira, a filósofa Márcia Tiburi, que vocês vejam que chique, está dando aula na Paris 8, na mesma universidade onde grandes intelectuais, e aí talvez o mais conhecido seja o Michel Foucault, dava aula também. Então, nós estamos hoje chiquíssimos, numa onda muito chique. Mas, além da qualidade acadêmica da Márcia, a Márcia é uma guerreira feminista, uma guerreira contra toda sorte de opressão e de tirania, uma mulher que fez nesse passado recente, uma intervenção muito relevante no Brasil. E nós vamos conversar com ela sobre os 4 anos do golpe e as raízes do bolsonarismo no Brasil, que é um dos temas que a Márcia estuda e sobre a qual ela já escreveu exatamente, é a gênese do fascismo na sociedade. Aí, de repente, você fala, o que é isso, gente? Como é que a esfera pública pode estar contaminada dessa forma? E a gente tem que aí olhar para as raízes exatamente para a gente poder entender e lutar melhor. Márcia, uma alegria enorme receber você aqui hoje nessa nossa live. Oi, Margarida, prazer, bom dia, prazer em te rever, mesmo que virtualmente. Tenho muita admiração por você, muito respeito, então recebi também com muita alegria essa possibilidade dessa conversa e gostei muito da proposta desse tema. Acho que nós precisamos sempre relembrar a questão do golpe, desse último golpe vivido no Brasil, considerando que nesse momento talvez a gente esteja, de fato, já dentro de um outro golpe, mas sem dúvida esse golpe que pode estar acontecendo agora, o chamado golpe brando, deriva desse golpe vivido em 2016 pela pessoa da Dilma Rousseff, nossa companheira, mas também um golpe sobre a democracia, em cima da democracia, contra o povo brasileiro, contra a dignidade da política. Então, somos atingidos por vários lados e precisamos sempre lembrar, ter a memória desse golpe, não esquecer que ele aconteceu, porque realmente ele está na gênese de tudo que a gente tem vivido. E eu, para entrar então nessa proposta que você faz da gente pensar essa gênese, queria lembrar das pessoas, talvez algumas pessoas até lembrem, eu publiquei um livro em 2015 que se chama Como Conversar com Fascista, que agora, digamos, eu retomei esse livro, reescrevi, virou um outro livro que vai sair com um título, digamos, também bastante provocativo, mas que é para pensar justamente esse fascismo, essa fascistização do Brasil e do mundo 5 anos depois. Naquela época, o conceito de fascismo não era habitual no cenário, na paisagem intelectual brasileira, e as pessoas, muitas pessoas me criticaram muito, inclusive meu próprio editor não queria publicar com esse título. E acabou que as pessoas já hoje, né, falam muito com essa... usam essa expressão de uma maneira mais tranquila, mas, de fato, essa expressão carrega um peso imenso e se nós estamos aceitando falar dela, é porque, de fato, a coisa, ela mesma, a coisa concreta, histórica, efetual, né, ela nos pegou com muita força. Bom, naquela época, eu queria abordar, e foi o trabalho desse livro, o chamado fascismo em potencial, que é o fascismo, então, do cidadão, né? Esse fascismo que está na subjetividade, que está tá lá guardado, incubado, quieto, e que foi o assunto, assim, digamos, dos estudiosos também, quando o fascismo esteve em cena na Alemanha, na Itália, e quando se verificou também que era uma marca da cultura popular, digamos, da subjetividade política do povo americano, por exemplo. Então, teóricos tipo Adorno, Horkheimer fizeram uma pesquisa nessa linha, tentando entender como os americanos também tinham um potencial fascista. E aqui no Brasil há pesquisadores que já trabalharam com essa ideia, né, de que há um potencial fascista na cultura brasileira,
há pesquisas até bem recentes, né, sobre esse assunto, em termos de sociologia. Bom, mas aí eu queria falar disso porque, a meu ver, era muito claro, bastava a gente olhar para o que tinha acontecido em 2013, 2014, 2015, que ficava muito claro que a cultura brasileira era muito autoritária. Mas, ao mesmo tempo, e essa é uma questão fundamental desse livro, assim, isso não pode ser entendido como uma questão natural. Não é natural. O fascismo não nasce no coração das pessoas do nada. Ele é implantado, porque ele é, sobretudo, uma tecnologia política. E até hoje, essa tecnologia vem sendo utilizada diariamente, paulatinamente, milimetricamente, por figuras tais como o Bolsonaro, que no golpe de 2016, naquele momento da votação lá na Câmara dos Deputados, ali naquele momento em que houve toda aquela ridicularização, né, que foi uma exposição performática do grotesco na política brasileira, Bolsonaro se sobressaiu realmente, ele virou a figura mais importante por ter conseguido fazer, dentre os discursos grotescos, o pior de todos, ao invocar o Ustra, e ao também tentar colocar Dilma Rousseff num lugar de figura que deveria ser caçada, deveria ser assustada, né? Ele falou com todas as letras, o Ustra, meu herói, que é, afinal de contas, o pavor de Dilma Rousseff. Ali ele conseguiu capitalizar politicamente. Eu escrevi depois sobre isso num livro chamado Ridículo Político. Aconteceu na nossa lei, fascismo. Voltou. Beleza. Voltamos. Ai, desculpem, gente, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, só para fechar essa ideia, então, o ridículo político, houve uma ridicularização, uma capitalização desse ridículo, desse grotesco, e aí Bolsonaro foi se tornando cada vez mais importante, digamos, numa outra onda, numa outra forma de fazer política que exacerbava esses potenciais patéticos, grotescos, que são parte do populismo da extrema-direita no Brasil. Então, mas assim, há uma passagem, e para mim, o que está em jogo hoje é a gente entender como acontece justamente a torção da democracia, essa virada, né, da democracia para o fascismo, qual é a operação política que se dá, e nós precisamos compreender isso, a meu ver, porque nós temos que não só superar o fascismo hoje, mas evitar que ele se repita, que ele continue. Claro. E aí eu tenho esperanças de que a gente, entendendo muito isso, talvez a gente possa traçar caminhos aí para outro processo político no Brasil o mais rápido possível. Pois é, muito importante recuperar aquele texto seu quase profético, porque, de fato, Bolsonaro sempre foi tratado como um canastrão, como um político irrelevante, e ele seria, não fora a alma fascista que estava subjacente e que encontrou nele o meio de se expressar. O machismo, a misoginia, a LGBTfobia, o horror, na verdade, da pobreza, a subserviência diante dos Estados Unidos de uma forma sem precedentes na história do Brasil. Porque nós tínhamos aquela frase do Oswaldo Aranha, né? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, que já era uma coisa lastimável. Mas nada se compara com a posição de sabujo que o Bolsonaro assume frente ao Trump. E dizer coisas aí dentro desse seu conceito, que é muito relevante, do ridículo político. O meu filho poderia ser embaixador nos Estados Unidos, porque ele fez intercâmbio, inclusive fritou hambúrgueres. Quer dizer, é um negócio inacreditável para um país que tem o Instituto Rio Branco, né? Forma uma burocracia altamente qualificada e da qual o país sempre foi orgulhoso, seja qual fosse a vertente política. Os militares reconheceram o Instituto Rio Branco, fizeram uma
diplomacia àquela altura, embora alinhada ao governo americano, mas fizeram coisas que os americanos não gostavam. De todo modo, porque havia um sentido ainda de soberania. O fascismo do Bolsonaro, eu acho que essa, na verdade, é o único desafio para o seu conceito. O fascismo, em geral, é nacionalista. E o dele é sem pátria. É uma coisa diferente, não é verdade? Isso é bem curioso. É bem importante porque, digamos, o fascismo tradicional, esse fascismo de Mussolini e Hitler, é um fascismo, então, nacionalista. Aliás, todo o fascismo na Europa, ali naquela época, há 100 anos atrás, era justamente um fascismo nacionalista, e o nosso é um fascismo de subserviência ao Império Americano. Então, é um fascismo que tem um traço, isso que você está colocando é muito interessante, inclusive esses personagens que você traz, tipo Oswaldo Aranha e que tais, é interessante porque o nosso fascismo é marcado também pelo o chamado, por Nelson Rodrigues, de complexo de vira-latas. Isso. Então, inclusive, Margarida, esse ano vou lançar um livro justamente com esse título, que eu resolvi aprofundar a questão, ir até as raízes psíquicas, né, psicossociais da nossa colonização e avaliar da humilhação, do deixar se humilhar, como diz o Nelson Rodrigues, do deixar se tratar a pontapés, né? Bom, mas eu acho que é importante a gente, nisso tudo que você está falando, então, a gente entender também que Bolsonaro aplicou no povo brasileiro uma tecnologia política que corresponde justamente a essa ordem da política submetida, reduzida, melhor dizendo, à publicidade. Então, se a gente pensar que Bolsonaro fez uma campanha vitoriosa e que ele continua em estado de campanha, o que a gente percebe é que existe uma lógica publicitária que move, mesmo ele sendo um sujeito famoso por sua oligofrenia, por sua condição mentecapta, por sua lacuna cognitiva, ele é um sujeito que opera dentro de uma lógica, uma lógica e uma racionalidade que é essa da publicidade todo o tempo, né? Então, chamando a atenção todo o tempo nas redes sociais, causando efeitos de poder. E aí eu queria fazer sobre dois aspectos. Um, que é justamente esse efeito de poder que o Bolsonaro causa. Então, se a gente está falando da ideia do ridículo político, por exemplo, o que é o ridículo político? É uma tecnologia de poder pela qual Bolsonaro e muitos outros se elegeram, os deputados os mais votados no Brasil, todos aqueles que... O que o Foucault chamava isso de discurso grotesco. E aí, o que é o discurso grotesco? É assim que o sujeito causa um efeito em pessoas e causa um efeito justamente porque ele não teria nada para estar nesse lugar do poder. É como se fosse uma espécie de o super desqualificado, o cidadão super desqualificado, numa cena desqualificada, com questões que demonstram a sua desqualificação, mas é essa desqualificação que se torna o núcleo fundamental desse poder. Então, quanto mais tosco, quanto mais grotesco, quanto mais imbecilizante, melhor. E Bolsonaro não é o único. Se a gente pensar nos ministros de Bolsonaro, todos representam esse discurso grotesco. Você olha o ministro da Educação, o ex-ministro da Justiça, o ministro da Saúde, e todos eles, também os governadores do Brasil, mas pode colocar aí os deputados, vários senadores, todos eles, mesmo esses que hoje tentam se afastar de Bolsonaro, se elegeram justamente pela capitalização, em nome da qual Bolsonaro também se elegeu. E antes eles viam que Bolsonaro era mais capitalizado, tentavam se aproximar. Dória é um exemplo, Witzel é um exemplo. Claro. Assim, todos perceberam que, na verdade, o capital. Então, é uma cena que você faz, que os pastores neopentecostais também fazem, que, como você colocou, a palavra canastrão também é importante. Quer dizer, o sujeito que sabe fazer papelão. Quanto mais papelão faz, por exemplo, Janaína Pascoal, muito papelão. Esses deputados do MBL, muito papelão. O Alexandre Frota, muito papelão. E todos eles são canastrões na cena política, mas todos eles conseguiram se eleger e muito bem eleitos. Muito. E aí, um outro aspecto que eu queria colocar, que foi esperteza do Bolsonaro também e que continua sendo utilizado, esperteza de Bolsonaro e de vários outros, que é usar
certas pessoas que podem servir para causar polêmica como alavancas de capitalização. Então, por exemplo, Bolsonaro usou Jean Willis. No dia em que ele começou a fazer, usou Maria do Rosário também. No dia em que ele começou, então, que ele começou ele não era tão famoso, ele se torna por meio do discurso homofóbico, que é um discurso grotesco, um discurso misógino, que é grotesco, usando a fama desses personagens, como o Jean, por exemplo, que é muito famoso, mas também usando, por exemplo, a Maria do Rosário para capitalizar em cima de um lastro que é a misoginia. Então, isso virou tecnologia política, isso que é assustador também, né? Eu acho que esse ponto que você está colocando, ele é interessantíssimo, porque é uma tecnologia. Por exemplo, o Bolsonaro tinha muito menos capital político do que a Rosário. Rosário é uma pessoa muito presente nas redes, foi ministra dos Direitos Humanos. Então, quando ele ataca a Rosário, ele, na verdade, puxa todo esse povo como audiência dele. Ele amplia a sua audiência e isso é, de fato, um método. Aliás, eu acho que o ponto central do método, muito perigoso o que ele faz, é que ele esvazia a cena pública. Vamos lembrar que ele ganhou a eleição sem ter ido a um debate. Ele saturou o palco com a facada. Então, a facada se tornou o grande evento teatral, né? E é o que você está dizendo, é isso, ele tem uma teatralização completa da cena política para esconder não só a sua falta de conteúdo, que é real, ele não tem conteúdo, ele não tem discurso, mas o pior de tudo é que, ao promover esse esvaziamento, ele, por exemplo, consegue fazer a reforma da Previdência. Tá certo? Então, há um conteúdo, sim, que fica encoberto pela histrionice, pela palhaçada, aí nós todos debatemos a palhaçada e, enquanto isso, ele vai desmontando o Estado brasileiro. Ele vai cortando recursos das universidades, ele vai desorganizando toda a gestão da pesquisa da tecnologia no Brasil. Então, ele é extremamente maligno. Nós hoje estamos enfrentando o coronavírus e o vírus Bolsonaro. Tá certo? São dois vírus de uma vez só, e haja força para nós derrotarmos essa situação terrível em que nós nos encontramos. Então, acho muito interessante essa observação que você está fazendo de ele ser, na verdade, o engenheiro de uma tecnologia política, que obviamente não é exclusiva sua, está aí o Bannon usando isso no mundo inteiro, mas, de toda forma, é muito preocupante que ele consiga, com tanto êxito, usar esse tipo de método. E aí eu retorno a palavra para você. Então, essa cortina de fumaça, né, que você está levantando, ela é tão importante porque ela não apenas engana o povo, mas ela, na verdade, coopta o povo, seduz o povo por produção de identificação e coloca, eu acho, também as pessoas todas num estado de transe. Daí a sensação nesse momento que faz também a gente poder dizer que as pessoas estão vivendo uma espécie de hipnose e, ao mesmo tempo, uma espécie de catarse. Então, elas estão meio tontas por Bolsonaro, e as hordas de bolsonaristas são essas pessoas que, digamos, foram tomadas realmente estão adoecidas por essa imagem viral, né, do discurso fascista, representada pela figura, pela liderança de Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, então, tem essa sensação de hipnose, tem, do outro lado, uma sensação de distopia, de que alguma coisa estranha vai estar acontecendo. De qualquer maneira, o que o Bolsonaro consegue com a discursividade da qual ele faz parte, que ele ajuda a fomentar diariamente, que não foi ele que inventou, porque os soberanos, os governantes infames e vis, sempre fizeram parte da história da humanidade,
e eu até uso dizer que existe na história humana uma espécie de eterno retorno dessas figuras, e eu tenho até a esperança de que isso vá passar, porque ninguém suporta, né? Se a gente deixa esse processo seguir adiante, esse processo de fascistização, a sociedade se destrói por completo, e eu acho que já tem muita destruição no Brasil, como teve e como tem em outros países, e talvez essa aceleração, inclusive por parte do vírus, né, da pandemia do coronavírus, talvez isso também já nos encaminhe para pensar que estamos já numa fase final dessa grande destruição e que logo, logo vamos sair desse processo rumo a um processo menos, vamos dizer assim, menos destrutivo. Mas isso também é complexo, né? Não dá tempo da gente trabalhar tudo isso agora, mas eu acredito que as pessoas foram realmente capturadas numa instância subjetiva muito profunda e capturadas por um jogo de linguagem que foi plantado pelos meios de comunicação de massa, claro, que são também desse fascismo todo organizado. E aí, Margarida, não é um exagero a gente dizer que o neoliberalismo, com todos esses aspectos que você levantou, de cancelamento dos direitos, o neoliberalismo é idêntico ao fascismo, só que o fascismo é a face política daquilo que o neoliberalismo é a face econômica. Mas ambos têm o mesmo tipo de operação, um depende do outro, e historicamente também os dois estão absolutamente ligados. Então, talvez não houvesse no Brasil figura mais fundamental e mais brasileira para colocar em cena tudo isso quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro acaba sendo a grande imagem da fascistização do Brasil, mas iguais a ele há muitos, imitações de Bolsonaro. Imitações de Bolsonaro há muitas, né? E figuras que hoje, inclusive, como a gente comentou antes, estão aí tentando parecer diferentes de Bolsonaro, mas que continuam sendo iguais a ele, né? Então, eu acho que esse ponto é muito interessante, porque o Bolsonaro é uma espécie de parágono, né? Ele é uma expressão máxima de toda essa boçalidade, a boçalidade do tiozão do churrasco, né? Que chega, sabe de tudo, dá opinião sobre qualquer assunto, sempre de uma forma agressiva, sempre de uma forma desrespeitosa e sempre de uma forma avessa ao reconhecimento dos direitos humanos, da cordialidade, da sociabilidade civilizada. Eu acho que você falou uma coisa muito correta. A face autoritária do neoliberalismo, que o neoliberalismo é um programa profundamente antipopular, mas ele vai tentando se resolver no quadro da democracia liberal. Assim foi com Reagan, que era até um cara assim simpático, com a Margaret Thatcher, que era a grande mãe ou avó da Inglaterra, e de repente esse programa ele é tão amargo, é uma pílula tão ruim de engolir que só com o autoritarismo exacerbado. E aí, de repente, figuras como o Bolsonaro se tornam relevantes para expressar esse grande ataque aos direitos da população. Agora, a pandemia, por outro lado, também coloca tudo isso em risco. Eu quero dizer a você que, nesse momento, é uma mulher muito bem informada, mas a popularidade do Bolsonaro é declinante. Todas as pesquisas mostram isso. Ele tem um resíduo de militantes muito fiéis, as pessoas que finalmente chegamos ao poder, né? A idiotice chegou ao poder. Então, elas devem se sentir até exaltadas com essa importância, mas o fato é que a classe média que votou no Bolsonaro, porque o Alckmin não colou, né? Com todo o esforço que foi feito pela grande mídia, não teve jeito da direita civilizada disputar para valer com as forças populares naquela época, representadas pelo Haddad. Aí eu acho que agora nós estamos na hora de dar aquele empurrão e ver se ele cai, né? Porque nós não merecemos, né, Márcia? Vamos falar a verdade. Pois é. Agora, Margarida, vem cá. Também tem um aspecto aí que a gente não pode esquecer.
no momento em que a direita civilizada, dita civilizada, prefere fazer unidade com a extrema-direita e apostar na extrema-direita, em vez de apoiar um candidato tão razoável da esquerda, porque o Haddad é um candidato muito razoável. Claro. Marido para transitar. Pois é. Então, nesse momento, a direita também mostra o seu lado fascista. Claro. Porque todas as pessoas que apoiaram Bolsonaro têm alguma gradação de fascismo em sua personalidade. Tem algum grau de personalidade autoritária na sua própria formação, na sua forma de ser e existir e estar aí. Então, eu acho bem importante também que a gente, hoje no Brasil, para reconstituir esse Brasil, que a gente possa também voltar a fazer uma discussão, porque Bolsonaro eu acho que vai cair, até quero ouvir você sobre isso, mas eu acho que o Bolsonaro tem uma duração calculada, que ele realmente já começou a incomodar também aqueles que almejam o poder no Brasil, não só por trás, né, da cena, nos bastidores, mas aqueles também que querem, por veleidades as mais diversas, querem a presidência da República, por mais conspurcada que esse cargo possa estar. Então, o Bolsonaro, a meu ver, vai ser destituído por esse jogo de forças todo que envolve mídia, que envolve as oligarquias, enfim, que envolve um certo capital, até porque o capital agora está em baixa, o capitalismo em baixa, o neoliberalismo em baixa, demonstrando a sua incompetência, a absoluta desnecessidade, a sua absoluta incapacidade de gestar, né, de gerir uma sociedade com problemas e com um problema tão grande como uma crise sanitária, tal como a gente está vivendo. Então, eu acho que Bolsonaro já cansou muita gente. É provável que ele venha a ser, por essa gente mesmo que o colocou lá, é provável que ele venha a ser destituído de lugar. E é provável que a esquerda volte com muita força. Sabe por quê? Porque a direita não sabe construir a sociedade. Ela sabe destruir. Quem sabe construir são as pessoas de esquerda. Então, as sociedades sempre se ergueram em cima de políticas que parecem, ou que são mais à esquerda, ou que parecem mais à esquerda. Os países hoje que estão sobrevivendo bem são países que têm políticas, digamos, mais voltadas para o povo, e que, aí no Brasil, a Merkel está sendo chamada de comunista, né? Quer dizer, qualquer pessoa que pensa democraticamente já é pessoa de esquerda, né? Eu estou usando esse caráter fluido, né, da ideia de democracia para a gente pensar isso. Mas, então, eu acho que Bolsonaro vai cair e que aí a gente vai ter chance de retomar a esquerda no nosso país. Ele vai ser derrubado justamente pelas forças que o colocaram lá. Porque essas forças são, por mais que Bolsonaro é uma figura, um exemplo inacreditável, e o discurso do Mourão ontem deixou isso muito claro, né? A matéria que ele publicou no jornal. Sim. Perigoso. A direita e a extrema-direita não têm candidato, porque eles não têm apelo público. E Bolsonaro tem apelo público, só que Bolsonaro já extrapolou. Então, na esquerda, tem figuras com apelo público, e tem, sem dúvida, Lula, e tem Haddad, e tem outras pessoas que podem vir a ocupar esse lugar no próximo pleito. De qualquer maneira, o Brasil já vai estar muito destruído. E eu acho que hoje nos cabe, como cidadãos que somos, sei lá, estamos aí nas nossas militâncias pessoais, mas também nos nossos coletivos, ou nos partidos, mas estou falando daquela democracia que a gente faz com o mais próximo, mais nos pequenos grupos, mais no movimento, mais naquela movimentação do cotidiano. Eu acho que cabe aí, nesse lugar também, a gente valorizar, tentar recriar aqueles que são os valores da chamada esquerda, né? Então, muita solidariedade contra esse fascismo, muito amor no coração, muita generosidade, onde as pessoas puderem doar, onde as pessoas puderem se articular para que haja alimento, para que haja máscara, para que haja proteção, qualquer que seja. Mulheres, né? No mundo feminista hoje, a tentativa de criar e recriar e expandir as redes de proteção às mulheres que sofrem violência. Então, eu estou vendo solidariedade, e isso me comove e me faz pensar que a gente tem saída no Brasil, sabe? Mas que a gente precisa também recriar essa solidariedade
como uma ferida. O nosso Brasil está ferido, a democracia foi ferida. E é uma ferida que não vai se curar de fora para dentro, ela vai se curar de dentro para fora. E aí a gente precisa fazer esse exercício miúdo no cotidiano, de solidariedade, de essa democracia com os mais próximos, né? Com quem a gente puder ajudar, porque realmente sem isso a gente não vai conseguir modificar a subjetividade que gera outras condições objetivas de existência, né, Margarida? Sem Bolsonaro também, né? Bolsonaro detonou a cabeça das pessoas. Digo assim, o bolsonarismo, Bolsonaro, essa extrema-direita fascista, todos esses publicitários, todos esses empresários, essa gente que investiu. Há um sistema que visa o desnorteio das pessoas, o enlouquecimento das pessoas, a imbecilização das pessoas, para que mentalmente, subjetivamente, as pessoas fiquem incompetentes, incapazes, para que elas não possam mais encontrar caminhos de cura mental e, assim, promover a democracia, porque a democracia é cura política. Claro. Eu penso assim, né? É uma expressão muito feliz essa sua. A cura política, o caminho da cura política é certamente a democracia. E nós estamos vivendo aqui momentos, eu estou aqui lendo mensagens que estão chegando, as pessoas são desesperadas por causa de uma perversidade sem limite, que foi a obstrução para receber o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, que é a renda mínima, que nós votamos. Você sabe, é uma luta de anos do senador Suplicy. Finalmente, nós conseguimos criar, agora estamos tentando, inclusive, ver se a gente torna essa renda mínima para aquelas pessoas mais necessitadas uma condição permanente. E o que ele faz? Cria todas as dificuldades do mundo para a pessoa não receber. Então, de uma certa forma, é uma política deliberada de enlouquecimento. Porque você pensa assim, o meu dinheiro está lá, que é pouco, R$600. Eu sei que ele está lá, mas eu não consigo tirar. Então, eu acho que não existe maldade maior do que fazer uma... Eu nem sei como é que alguém pode ser tão perverso que produz esse tipo de coisa. E eu queria, que nós estamos chegando aqui no nosso limite, dizer que você está nos dando uma palavra muito importante, que é da restauração dos valores democráticos, os valores da esquerda, os valores da civilidade, a solidariedade, o compartilhamento do prazer cultural, que também é outra área que no Brasil está sob ataque, sob fogo cerrado. Enfim, essa ideia de que nós somos responsáveis coletivamente, né? Ontem, na Câmara, eu vou só encerrar contando esse caso, uma das coisas que foi votada é para regularizar ações de síndicos, que às vezes, num condomínio, num prédio, alguém, nesse momento da pandemia, resolve fazer uma festa, uma aglomeração, sei lá, uma confusão qualquer. E os síndicos, nesse momento, estão ainda sem recursos para poder, vamos dizer, defender a saúde coletiva. Acredite você que houve deputados que fizeram discursos dizendo que acima disso tudo está o direito à propriedade. A casa que eu possuo, eu faço o que eu quiser dentro dela. Pode fazer, mas não pode aglomerar os outros, porque coloca as vidas das pessoas em risco. Então, eu acho que é por esse caminho que nós temos que trilhar. É tão absurdo, porque são levantados argumentos tão estúpidos, né, Margarida, que qualquer pessoa que tenha bom senso e quem conheça assim, um mínimo de lei, você pode ser dono de uma casa, mas isso não significa que você possa matar pessoas dentro dessa casa. Claro, exatamente. Como é que pode? Bom, você é uma guerreira, você está lá no olho do furacão desde tanto tempo. Eu só posso agradecer a você por estar lá, por estar nessa luta política, e agradeço muito também por esse momento aqui entre nós. É um prazer te ouvir, um prazer saber um pouco mais sobre você e sobre seus pensamentos. E a gente segue em frente, vamos continuar na luta, na teoria, na prática, na ação, em todos os lugares, e convidando as mulheres e as feministas para que se interessem mais por política. Né? Muitas participaram aqui, muitas mulheres que são grandes admiradoras suas e que estão hoje aqui nos prestigiando nessa conversa. Eu quero dizer o seguinte,
Márcia, uma grande inspiração, uma mulher pensadora, uma tradição brasileira que só reconhece os homens como sendo a fonte da inteligência. Então, é muito importante que nós tenhamos uma mulher filósofa e uma mulher filósofa na melhor das perspectivas, que é também uma mulher lutadora, uma mulher guerreira, e que, por isso, com o seu discurso, com a sua reflexão, nos oferece estímulos para a gente enfrentar a situação duríssima que nós estamos vivendo no mundo, mas certamente aqui no nosso país. Então, vamos com força, vamos com esperança, e muitíssimo obrigada pela sua companhia nesse nosso encontro aqui. Um grande abraço para todo mundo, gente. Muito abraço, uma ótima tarde para você. Beijo para todo mundo. Tchau.